Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Boa noite a todos os polos e a todos os mestres presenciais que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa noite. Estamos no ar através aqui. Estou diretamente do Estúdio 1. O Rafael é o meu diretor de imagens. A Iracema é a prof assistente nos acompanhando nesta transmissão e nós vamos juntos. Eu estou extraordinariamente, viu, minha gente? Substituindo o prof Gilvan Duarte aqui no EJA, etapa 6 do ensino médio. Bacana, minha gente? Ok, hoje são, deixa-me ver aqui, hoje 24 de setembro do ano de 2022 e nós vamos juntos aqui em mais uma aula diretamente do Estúdio 1, tá bom? Rafael, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Eu sou o professor Fernando Galvão, estarei substituindo aqui o Gilvan Duarte. A disciplina é Qualificação Profissional para Assistente Administrativo. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui, para auxiliar administrativo. Hoje, 24 de setembro do ano de 2022. Beleza? Tá bom? E também estou sendo acompanhado pela intérprete de Libras aqui. Como é teu nome? A Socorro é a minha intérprete de Libras aqui. Não tenho muito costume, Socorro, porque eu estou no ensino técnico e lá a gente não é acompanhado pelo intérprete de Libras. Mas aqui no EJA, a Socorro está aqui fazendo a ponte entre a gente aqui no estúdio e as pessoas com deficiência auditiva, né? Beleza, vamos lá, vamos adiante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Povo de Betânia, boa noite. Câmbio, por favor, fiquem à vontade, viu? Qualquer dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para compartilhar aqui pelo chat do IPTV, tá bom? O objetivo de aprendizagem da nossa aula de hoje é proporcionar aqui aos alunos uma visão sistêmica da organização em relação ao planejamento e à gestão de processos. Isso aqui é fundamental se a gente está falando da formação de profissionais na área de assistente administrativo, né, minha gente? Então, a gente vai revisar processos de planejamento, principais características do planejamento e a importância, processos decisórios e as etapas desses processos, e todos os níveis do processo decisório. Este aqui é um roteiro da nossa aula, desse nosso encontro de hoje à noite, sabadão, né? Sabadão à noite aí, é só para os fortes, né? Beleza? Então vamos adiante. Processo de planejamento. É o que nós vamos mastigar de conteúdo nesta nossa aula de sábado à noite. Então, vejam só, motivação. Minha gente, isso aqui é muito importante, porque, vejam só, pode voltar a imagem aqui para mim, Rafael. Na verdade, se a gente for muito focado em tudo que formos fazer na vida, a gente precisa impor a nossa presença. A gente precisa impor a nossa energia para qualquer coisa que a gente faça na vida. E essa energia, ela está diretamente relacionada à motivação na qual a gente, quando a gente coloca em tudo que a gente vem a fazer. Vamos imaginar que eu faça qualquer coisa desmotivado. O meu estoque de energia vai ser muito baixo, entendem? E quando a gente está executando, fazendo as coisas,
por exemplo, é relacionada ao mercado de trabalho, à atividade profissional, se eu não tiver motivação, meu estoque de energia é baixo. E as dificuldades elas vão surgir, os imprevistos, os desafios, e isso vai cansando, isso vai minando a energia. Se a gente vai fazendo essas atividades sem motivação, a gente vai perdendo gás, perdendo fôlego, sacam? Então, quando a gente faz as coisas com motivação, a gente tem estoque de motivação. Bora imaginar um empreender. A pessoa quer empreender em alguma coisa e de repente já pensa logo no sucesso, no êxito, já pensa logo em enricar, qual é o carro novo, onde é que eu vou morar, para onde eu vou viajar. Esse é o ponto de chegada. O detalhe é na jornada, no processo até chegar lá. E até chegar lá, a gente vai ter boletos para pagarem altos e boletos muito mais altos do que às vezes a grana em caixa que está entrando na empresa. Podem ser dificuldades com os profissionais com os quais a gente está trabalhando, né? Dificuldade de trabalho entre a equipe, né? de trabalho. Né? E várias outras dificuldades. Pode ser uma carga de impostos muito pesada sobre o faturamento da empresa. Por vezes você tem todo um negócio, tem toda uma estrutura montada, produtos e serviços, mas os clientes não aparecem para comprá-los. E ali, ou por vezes você tem uma carteira de clientes e aos poucos você vai perdendo clientes, né, nessa jornada e é menos caixa entrando, e menos grana e boleto para pagar. E aí, quando a gente vai empreender, investir em algo que a gente não tem motivação, a probabilidade, o risco de se fechar o negócio é muito alto. Sacam? Agora, se você vai investir numa atividade em que você tenha motivação, você vai enfrentar as diversas dificuldades e ainda assim você vai ter energia para continuar na sua jornada. E aí vamos lá, vamos falar sobre assistente administrativo. Também haverão muitas dificuldades no exercício profissional, como em qualquer outra. Mas se a gente deposita motivação, se a gente deposita energia, presença no que a gente está fazendo e foco, a gente consegue superar tais obstáculos e, de repente, atingir os objetivos que inicialmente a gente sonha, que a gente planeja, que a gente quer desenvolver no mercado de trabalho. Por isso que motivação é fundamental. É como se fosse literalmente um tempero. Você quer comer, você vai comer uma comida sem tempero, é coisa insossa, é sem graça, né? Não faz sentido. Então, botemos tempero nas coisas que a gente vem a fazer. E uma forma de temperar as coisas que a gente faz é com motivação, é com foco, é com vontade, né? Olha a Iracema aí, boa noite. Estou aqui, né, Iracema, substituindo o professor Gilvan Duarte. Beleza, Iracema? Estamos juntos aqui nesta noite de sábado, aqui diretamente do Estúdio 1, através das ondas do canal Educação. Rafael, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Muito bem, vamos lá. Adiante. Vejam as várias... Olhem aqui o importante, né? Que a gente... A importância de a gente colocar motivação nas coisas. Motivação é presença, é foco. Porque quando a gente faz as coisas sem foco... Olha essa primeira imagem aí. Esse engenheiro fez essa ponte aí totalmente fora do esquadro, né? E aí nós temos um problema. Como é que faz aí para corrigir esse problema? Nós vamos ter... Olha esse poste aqui no meio da rua, né? Geralmente a falta de motivação
ela pode gerar um efeito colateral chamado displicência, né? E aí a displicência, ela é... Monteiro Lobato, ele dizia isso. Volta aqui para mim, Rafael, por favor. O Monteiro Lobato, o cara lá da literatura brasileira que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, para literatura infantil, e lá no sítio tem o Saci, por exemplo, tem a Emília, a boneca falante, e o Saci. E o Monteiro Lobato, ele dizia que quando você está escrevendo, né, mesmo com foco, mesmo com atenção, ali no texto vão acontecer, você vai ter erros ao longo do texto. E aí e aí a gente vai corrigindo, beleza. Aí quando você vai publicar o texto, quando você vai fazer a revisão, você vai achar erros que você não tinha visto antes. Mesmo focado, mesmo com atenção. E o Monteiro Lobato dizia que esses erros eram os sacis, né? O saci pulando de fora do texto para fora. Os erros. Aí você vai corrigir. Minha gente, corrija 1, 2, 3. Toda vez que você voltar no texto, é possível você encontrar uma pequena falha ali, é um sacizinho que está pulando do texto para fora. Então, percebam, é natural que ao fazer as coisas a gente esteja flertando com o erro. Faz parte do processo de aprendizagem. Não podemos incorporar o erro como uma falha natural, mas como um processo de aprendizagem. Aí, vejam, é a motivação trabalhando, é a motivação funcionando. Ao fazer alguma coisa, a gente erra, mas quando motivados, a gente transforma aquele erro em aprendizagem. A gente pode praticar isso, por exemplo, escrevendo um texto, né, sobre qualquer assunto. E esse é o tipo de prática que a gente ao fazer, a gente pode estar praticando em outros momentos. Por exemplo, no mercado de trabalho, a gente já chega mais, vamos dizer, com mais calos ou mais calibrados, a gente chega mais experiente. Olhem vocês que vão trabalhar aí como assistentes administrativos. Por que eu estou falando de texto? Porque documentos vão fazer parte do dia a dia de trabalho de vocês. Então, essa revisão, essa capacidade de escrita, ela é fundamental. E a concentração, a motivação, ela é muito importante nesse sentido. As imagens aqui mostram o problema de engenharia, né, o poste lá, mas se a gente puxar para a área administrativa, as falhas podem estar na comunicação oralizada, na comunicação verbal, aqui na fala, pode estar num texto, pode estar num número registrado errado, né? Pode estar numa mensagem que você compartilha pelo WhatsApp, né? Hoje em dia a gente compartilha muita informação, meus caros futuros, né, assistentes administrativos. Então vejam, a gente tem compartilhamento de textos, planilhas de Excel, tudo isso faz parte do ambiente ou do trabalho de escritório, e aí exige nossa atenção, nosso cuidado, nosso zelo, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Rafael. E aí as imagens continuam aqui. Eu tenho uma linha de produção aqui, né, pessoal, numa linha de produção de sapatos. A gente tem uma pessoa aqui fazendo os registros em estoques, não é? Gerenciando o estoque. A gente tem aqui um supervisor chamando a atenção de alguém do chão de fábrica. Aqui, olha, essa imagem aqui, deixa eu apagar aqui e botar a caneta. Olha essa imagem aqui, comida num banheiro, tudo falta de atenção, tá bom? Vamos adiante, ela se manifesta das mais diferentes formas. E aí, o planejamento, minha gente, ele vai exigir decisões para lidar com o futuro. Olhem só aqui este fluxograma.
Na verdade, o que é que o planejamento faz? Ele tenta integrar o presente e nos fazer caminhar para um futuro desejável. Lembre-se quando eu falei lá do empreender, a gente fala empreender e fala no sentido ou com a intenção de lucrar, de ter estabilidade financeira, de ter liberdade geográfica. Já pensou trabalhar na beira da praia, se você quiser? Olha que coisa massa, né? Isso no empreendimento. Só que até chegar do presente ao futuro, a gente tem etapas, a gente tem que percorrer. Né? A gente tem pequenas metas que a gente faz para chegar até o futuro. Tem uma frase muito legal do Henry Ford. O Henry Ford, volta aqui para mim, Rafael, por favor. O Henry Ford, que é um dos grandes estudiosos da administração, o Henry Ford dizia assim, que para que a gente consiga realizar um grande objetivo, a gente precisa transformá-lo em pequenas metas. Então, olhem aí a pegada do presente para o futuro. Como é que a gente materializa? Fazer isso fatiando em tarefas. Preciso cumprir com essa tarefa, com essa e com essa. Ao longo do tempo, a gente vai construindo este futuro tão esperado. Por exemplo, para aí pode voltar a imagem para mim, Rafael. Para um exercício profissional de assistente administrativo, onde você seja reconhecido como um profissional, competente, com habilidades e com competências, com inteligência emocional e que possa ser recrutado para trabalhar em qualquer lugar, se isso é um objetivo, nós temos metas a cumprir a chegar até lá. Uma delas, assistir às aulas aqui no canal Educação. Uma outra tarefa, estudar e compreender tudo que é discutido aqui para depois aplicar, quando necessário, em várias situações que se apresentem para vocês futuramente. Entendem? Então, são algumas tarefas que a gente vai cumprindo aqui, vai fatiando e cumprindo para chegar o objetivo lá, que é se tornar um profissional reconhecido no mercado. Para se tornar reconhecido no trabalho, uma outra tarefa é literalmente construir uma rede de relacionamentos. A gente chama isso de network na administração. Onde, de repente, o Gilvan, rapaz, o Paulo ali, ele é um excelente assistente administrativo, ele assistia aulas lá no canal Educação e, de repente, aquela vaga que apareceu no mercado de trabalho, ela pode ser muito interessante e pode ser preenchida por ele. Entendem? O network é fundamental nesse sentido. Então, não basta você saber fazer. Ser um bom assistente administrativo. É importante que você saiba que as pessoas também saibam fazer. Essa é uma outra tarefa. Fazer com que seu nome chegue antes de você. Isso ajuda demais. Isso encurta muitos caminhos. Isso, num processo de seleção, pode fazer com que você chegue no processo em vantagem bem mais interessante que os outros concorrentes que estão querendo aquela mesma vaga que você. Entendem? Eu já estou dando aqui exemplos de várias tarefas que vocês precisam cumprir até chegar lá ao futuro, que é ser um profissional reconhecido no trabalho. Tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Rafael? Então, onde estamos agora? Aí é um elemento importante para a gente entender o presente, ou fazer esse diagnóstico do presente. Onde estamos agora? Qual é o status? Qual é a situação presente? A situação atual. É importante fazer essa identificação.
Porque a partir daqui a gente vai saber qual é o tamanho do passo que a gente vai dar, ou dos passos que a gente vem a dar. A partir do momento que a gente identifica onde estamos, aí entra o planejamento, não é? Que vai medir aqui, ele vai apontar para onde pretendemos chegar. Ou, por exemplo, sermos profissionais reconhecidos no mercado de trabalho e onde podemos estar disputando vagas e conseguindo, né, espaços no mercado de trabalho. A partir da identificação da situação atual, aí traçando planos, né, que são os objetivos pretendidos. Ok? Câmbio, beleza, minha gente? Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para manifestar suas observações, suas dúvidas, seus exemplos pelo chat. Ok? Tá bom? Eu tenho aqui, o Juvenal está me perguntando, né? Professor, e esse planejamento, professor, e esses planos, eles de fato, tudo que a gente planeja acontece, tudo casadinho, do jeito que a gente planeja, a gente consegue executar, consegue fazer as coisas? Volta aqui para mim, Rafael, por favor. Pois bem, vejam só, respondendo aqui o Juvenal. Juvenal, seguinte, uma frase, ela é muito importante quando a gente vai pensar em planejamento. Nenhum planejamento, ele resiste ao campo de batalha. Entendem? Ou seja, a gente vai usar aí um tempo, vai investir um tempo para planejar as coisas, mas na hora de executar, é muito comum que na execução as coisas não aconteçam rigorosamente como a gente havia pensado lá no planejamento. Certo, Juvenal? E aí, nesse sentido, o que é que a gente precisa fazer? É ajustar, é um planejamento flexível, para que a gente consiga ajustar, né, a situação, a execução atual, as coisas que estão acontecendo ali. Porque, vejam, a gente não tem todas as informações disponíveis no momento do planejamento. A gente só vai ter todas as informações disponíveis ali, na execução, na hora de fazer as coisas, entendem? E é por isso que é preciso que os planejamentos eles sejam flexíveis, a gente seja capaz de ajustar diante de uma realidade que ela é dinâmica. Sacam? O planejamento, ele impede que as coisas aconteçam de forma aleatória. Né? Então a gente tem uma noção do que é que deve ser feito, do que é que eu preciso ter para que as coisas aconteçam. Agora, eu tenho que ter uma noção de quais são as minhas capacidades, quais são os recursos que eu tenho disponíveis, sacam? Eu preciso ter essa noção. Agora, na hora de executar, às vezes a gente precisa ajustar. Por isso que uma pegada interessante é a gente cada vez mais, ao invés de botar o planejamento numa caixa e a execução na outra, a gente aproximar o máximo possível. Planejamento e execução. Planejar e executar, planejar e executar, planejar e executar. Quanto mais a gente aproxima essas duas etapas aqui, mais a gente consegue... Os erros vão acontecer, os ajustes serão necessários, mas serão erros pequenos. Serão ajustes pequenos. E a gente corrige e continua na rota. Faz parte, é natural que isso aconteça. Agora, se a gente faz um planejamento enorme, rígido, aí na hora de executar, a dinâmica faz com que as coisas sejam completamente diferentes, aí a gente tem um problema grande. A gente tem ajustes grandes para fazer e não necessariamente a gente vai conseguir fazer. Porque, por vezes, a gente vai ter problema de prazo, de tempo. Entendem isso, câmbio?
Ok, Juvenal? Ficou claro? Sim ou não? Por favor, fique muito à vontade para compartilhar pelo chat aqui com a gente. Rafael, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos adiante. Vejam só. Então, minha gente, o planejamento representa a primeira função administrativa. Deixa eu botar aqui o marca-texto e o amarelão aqui. O planejamento representa a primeira função administrativa. Por ser exatamente aquela, ela vai servir de base, ela serve de base para as demais funções, como organização, né, com a direção e o controle. Volta aqui para mim, Rafael. Minha gente, se o planejamento for muito equivocado, percebam, todas as demais outras etapas, elas estarão comprometidas. Sacam? Então, é importante a gente ter esse cuidado. A função de vocês, enquanto assistentes administrativos, ela está debaixo deste planejamento aí. Vocês precisam estar em conformidade com o planejamento da empresa. Pode ampliar o slide todo, Rafael, por favor. Então, vejam só, a gente vai ter aqui, primeiro, o planejamento, né? Vão ser definidos objetivos, verificar o estado atual das coisas, desenvolver premissas sobre as condições futuras, o que é necessário eu ter hoje para construir as questões futuras, identificar os meios para alcançar os objetivos. Por exemplo, clientes, como é que eu quero atender os meus clientes? Pois bem, como é que eu vou alcançar esse objetivo? É presencial? É só presencial? Ou é só digital? Ou é presencial e digital? Dependendo da forma, vocês vão ter um papel a cumprir nesse contexto. Entendem, minha gente? E também implementar os planos de ação que são necessários. Sacam? Depois do planejamento, vem aí a organização e ela vai influenciar o controle e a direção. O planejamento é a função administrativa que define previamente quais são os objetivos que deverão ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los da melhor forma possível. Beleza? Vamos adiante. Então, dentro desse guarda-chuva do planejamento, entra aqui a definição de metas, dos objetivos a alcançar. É a história lá do futuro desejável, ok? A hierarquia dos objetivos, isso é importante. O que é que vem primeiro, o que é que vem depois, o que é que vem... Sacam? Essa hierarquia de objetivos é muito importante, porque... De repente eu quero, olhem uma hierarquia de objetivos, volta aqui para mim, Rafael, eu quero atrair, por favor, eu quero atrair clientes para o meu negócio, mas eu não tenho estrutura para atender esses clientes. Entendem como tem que ter hierarquia? Eu preciso criar as condições de atender bem os clientes, aí eu atraio os clientes. Entendem como é preciso uma hierarquia aí? Porque senão o planejamento vai baldear. Aí eu volto a dizer para vocês, né? Olhem lá a história do planejamento flexível. Né? Tem gente que está optando por primeiro empreender na área digital e depois vai para o presencial. Primeiro bota uma loja na internet, olha só. Né? Você constrói clientes e vende pelo Instagram, né? Depois, se você tem uma base de clientes, se você está lucrando, se você tem... Né? Aí tem gente que vai e bota um ponto de venda, né? Olhem só como essa coisa funciona. Então, é importante essa hierarquia de objetivos. Até porque, se um negócio digital não rende, se ele não funciona, bem, será errar pequeno. Fácil, errar pequeno, literalmente. Então, os prejuízos serão bem menores do que se você investe numa loja física,
monta estoque, contrata funcionário, tem que pensar a logística de entrega, contato com os clientes, entendem? Aí já é uma outra pegada. Pode ampliar o slide, o slide todo aí na tela, Rafael, a voz dando uma falhada aqui. Vamos adiante. Nós temos também aqui processo decisório, aí como é que as decisões serão tomadas nas áreas financeiras, na gestão de pessoas, nas rotinas administrativas, na operação da empresa, na venda, na compra, né? Todos esses processos aqui. Depois vai procurar a procura de soluções alternativas, né? Sobretudo que me consigam gerar um ambiente de trabalho mais adequado, custos produtivos mais baixos. E aí, seguindo aqui, a gente tem como quinta etapa a análise das alternativas de solução. Aqui não tem filtro, viu? Aqui vão ter várias alternativas, vão ser postas em cima da mesa. Depois a gente vai fazer uma análise das alternativas mais viáveis, ok? Para estar planejando. Seleção e escolha da melhor alternativa, né? Tudo isso aqui é para ajudar no processo de tomada de decisão, entendem? A gente tem muitas opções na mesa, é difícil decidir. Então a gente vai colocando filtros até chegar à melhor alternativa. E aí a gente vai lá e toma a decisão, ok? E o plano de ação, onde a gente vai botar a mão na massa. Beleza? Depois disso, aí tem as condições de decisão, certo? As decisões serão tomadas com base, não no nível de certeza, de risco, de incerteza. E aí deixa eu explicar essa diferença aqui. Pode voltar para mim aqui, Rafael, por favor. Vejam, o risco é a probabilidade de uma coisa dar certo ou de dar errada. Ele é passivo de cálculo probabilístico. Eu consigo medir a probabilidade de uma coisa dar certo ou dar errada. Isso é risco, certo? Eu sei qual é a medida de uma decisão muito arriscada que pode me gerar muitos prejuízos, e aí eu tomo ou não tomo essa decisão? Ou eu vou com uma certa margem de segurança? Como é que funciona? Isso é tomar decisões sob risco. Na incerteza, ela não é passível, ela não permite o cálculo probabilístico. É literalmente aquele tipo de decisão que você toma no escuro. Sacam? Bora imaginar que você está numa festa e você quer chamar alguém para dançar um forró. Né? Se a pessoa, perceba, se você não trocou olhar com as pessoas, se a pessoa não lhe deu um sorriso, se você sorriu, a pessoa não lhe deu um sorriso, e você não conhece, e você vai chamar ela para dançar o forró, o risco, aí você está no ambiente, não é mais de risco, é de incerteza, sobre dançar ou não. E aí no interior a gente diz, né, você pega um cofo, pegar um cofo, viu, Socorro? É quando você chama alguém para dançar e a pessoa não vai. E aí é o cofo, literalmente. Agora, se você está na festa, você olha para a pessoa, você dá um sorriso, a pessoa sorri, se você já conhece a pessoa, se você vai, chama ela para dançar, vejam, eu não estou mais no ambiente de incerteza, é de risco. Existe a probabilidade de a pessoa ir ou não ir. Sacam como essas noções de risco, de certeza, de incerteza, eles não estão somente no ambiente de trabalho ou no ambiente de tomada de decisão. Ele está aí em várias dimensões da nossa vida. É só a gente abrir bem os olhos e a gente vai reconhecer essas circunstâncias, né? No ambiente, quanto maiores os riscos, quanto maiores as incertezas numa tomada de decisão, mais esse vai ser um ambiente estressante na hora de tomar decisões. Querem que eu dê um outro exemplo disso?
quando de repente você tem alguma coisa, você tem algum bem que para você tem um grande valor e você precisa se desfazer desse bem. Você tem que vender. Bora imaginar que seja uma casa, um terreno, um lote de terra. Bora imaginar que você tem alguma coisa que você queira vender. E você está com um senso de urgência muito grande, você está muito aperreado para vender essa coisa. Geralmente, quando isso acontece, é um péssimo negócio para quem está vendendo e é um ótimo negócio para quem está comprando. Porque quem vende num cenário de urgência desse, de muita incerteza, o risco de você vender barato é muito alto. Entendem? Vendas apressadas e urgentes geralmente são um péssimo negócio para o vendedor e um ótimo negócio para o comprador. Entendem? Está embutido aí certeza, risco, incerteza. Okay? Se você tem algo para vender, um bem que você entende que ele tem um valor agregado, se você planeja a venda e não a faz de forma aleatória, aí a possibilidade de você vender pelo melhor valor possível, ela é muito maior. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Rafael, por favor. Então, vamos adiante, minha gente. Aqui no processo ainda de planejamento. Segundo o psicólogo Howard Gardner, o planejamento ele é mais que um processo. Planejar é uma função cognitiva superior. Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de, literalmente, de entendimento. Ela exige uma cognição, ela exige uma compreensão do que se está fazendo. Não é algo aleatório ou feito no piloto automático. Exige preparação, né? Sacam? Eu digo do ponto de vista de informações, de dados, de análise, ela exige isso. Não dá para planejar de forma simples, apenas querendo descrever alguma coisa. Não dá para planejar sem você definir critérios para esse planejamento. O planejamento ele é complexo, ele precisa ser complexo, entendem? Para que ele possa atingir os seus objetivos com uma probabilidade maior. Por exemplo, se eu planejo... volta aqui para mim, Rafael, dá um exemplo disso. Se eu quero fazer um planejamento mais simples, eu defino a situação na qual eu estou agora, eu defino onde eu quero chegar e começo a agir no meu plano de ação, ok? Essa é uma possibilidade. Agora, quer aumentar o grau de complexidade desse planejamento? E se antes de agir eu começo a pensar nos possíveis obstáculos e desafios que eu vou encontrar na hora de executar? E se antes de executar eu já penso nos obstáculos e já penso nas alternativas de como é que eu posso superar esses obstáculos, para só aí eu começar a agir. Percebem que esse é uma função cognitiva superior? Como esse planejamento ele é mais completo? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Rafael, por favor. Então, também é uma forma refinada de inteligência, o planejamento. No entanto, o futuro não é totalmente incerto, né? Como a gente estava falando no slide anterior, existem diferentes graus de certeza ou de incerteza, ou riscos no futuro. Tem questões econômicas aí no meio, sociais, tem questões políticas, existem questões de... são várias aí que estão embutidas num cenário de mais incerteza ou de mais certeza. E é onde a gente vai tomar as decisões. De repente, é a empresa na qual você está trabalhando como assistente administrativo
tem áreas que elas vão estar mais ou menos... Olhem a pandemia, né? Às vezes você nem acontece, o grau de incerteza é tão grande. Ninguém no final do ano de 2019 imaginava que a pandemia iria causar tantos impactos assim. Pandemia. Quem era que iria imaginar que ela iria causar tantos prejuízos assim para a economia no 2020? Literalmente, o ano de 2020 começou com tudo planejado e lá em março a gente teve que pegar esses planejamentos, amassar literalmente e jogar no lixo, porque teve que refazer absolutamente tudo. Vamos adiante. Tem esses desafios, viu, para planejar. Graus de incerteza ou certeza no futuro. Olhem o orçamento doméstico, por exemplo. Ele é baseado num fluxo regular de receitas e despesas mensais. Opa, deixa eu botar o marca-texto amarelão. Ó. Baseado no fluxo regular de despesas e de receitas mensais. Beleza. É um plano com elevado grau de certeza, a menos que aconteçam imprevistos, né? E eles podem criar, esses imprevistos podem criar situações de elevada incerteza e exigem mais planejamento para consertar, para ajustar. De repente, volta aqui para mim, Rafael, é um casal onde um dos dois fica desempregado, cai a renda e desequilibra as finanças da família. Às vezes, é a própria... Você faz uma compra no nome de outra pessoa, a pessoa não paga e aí depois você vai pro pau, literalmente. Pode acontecer, é uma possibilidade, tá bom? São as incertezas que acontecem aí. Minha gente, eu estou olhando para o relógio agora, eu vou para um breve break, viu? E já já eu volto para esse nosso papo massa.